Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Masal Podcast. Recebo aqui Fernando Parracho, um dos maiores jornalistas do Brasil, um dos grandes comunicadores do nosso estado do Paraná. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Shimon. Agradeço demais aí o convite. Acho que eu não sou tudo isso aí que você está falando, mas a gente fica envaidecido, né? A gente fica agradecido com a definição, aí, com o elogio, né? Mas você sabe que a gente vive numa profissão de muita luta, né? E assim, eu vejo sempre pelo lado do trabalho que leva a gente a ter algum reconhecimento e tudo mais, né? Ô Fernando, eu contava aqui nos bastidores que eu conheci você, eu era criança. Uhum. E não que eu não seja hoje uma criança, né? Você tem 32 anos no ar. Uhum. No ar. Eu tenho 35 de vida. Agora, quando eu comecei, você estava dando os primeiros passos. Eu estava dando os primeiros. Não, eu não era nascido, né? Já estava. Eu sou de 89. Você estava dando. Né? 89 foi o ano que eu entrei na universidade. Olha aí. 89-2 era a minha turma, a segunda turma do curso de jornalismo daquele ano da PUC. Eles tinham um vestibular de verão e um vestibular de inverno. Eu fiz o de inverno, passei então. Eu sou de 89, da turma de 89. E no Rio Grande do Sul ou no Paraná? No Rio Grande do Sul. Eu fiz PUC. Olha só. Tenho muito orgulho de ter cursado essa universidade, porque a PUC, na época que eu estudei lá, hoje eu até nem sei como é que tá, mas era entre os três melhores cursos de jornalismo do Brasil, né? E principalmente pelo conjunto de professores que atuavam lá, né? Alguns, assim, jornalistas brilhantes e pessoas de muito renome, assim, na profissão, foram meus professores. Então, isso dá um sentimento de gratidão, de orgulho muito grande. Não foi fácil pagar o curso. Você sabe que a universidade particular é cara. Mas eu tive a sorte de conseguir um financiamento estudantil. Na época não era o FIES, era outra coisa. Era de uma entidade privada que me financiava durante aqueles 4 anos. Quando eu me formava, eu começava a pagar, financiava outro estudante. Olha só. Chamava Plub, nem sei se existe ainda, faz tempo que eu não tenho contato. Mas um negócio muito interessante, né? Um crédito estudantil que se sustentava desde que a pessoa, depois de formada, pagasse. Tinha que pagar, né? Mas eles tinham algumas garantias e tal. Então, ela possibilitava que um estudante financiasse o outro. E como nunca iam deixar de ter estudantes exatamente. E novos profissionais, aquilo ali se retroalimentava. E muita gente usava, porque, enfim, como eu disse, o curso é caro, não é dos mais caros, mas é um curso caro. A universidade particular no Brasil é cara, evidentemente comparado com a pública, que o custo são os nossos impostos, enfim, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar numa universidade de grande qualidade, assim. Sou muito fã de várias instituições de ensino, mas particularmente da PUC, porque já acompanhei vários cursos e na vida de repórter, entrevistando muita gente. Sempre é uma universidade que se preocupa com a qualificação do seu corpo docente. Então, muito legal. Claro, tem várias outras. Não vou citar aqui, porque não vim aqui para isso, né? O Fernando, eu fiz questão de apresentá-lo como um dos maiores, porque 30 anos não é para qualquer um. 30 anos ali e mantendo uma certa estabilidade na sua área, né? Eu acho que você representa aí uma das últimas safras de jornalistas raízes. Né? Obrigado. Considero um elogio. Você trabalhou em diferentes momentos tecnológicos. Sim. Né? Você viu esse mercado mudar completamente. A forma de fazer jornalismo nos anos 90 era uma.
nos anos 2000 era outra e hoje é outra totalmente diferente, né? Uhum. E você pegou todas estas mudanças. Como que você vê como que você vê isso? Isso vai permitir que o jornalismo continue existindo? Ou com toda essa confusão? Digo isso porque há alguns dias fizeram lá um ranking de profissionais menos confiáveis. E os jornalistas da atualidade estão nessa lista. Mas nem sempre foi assim. As pessoas, para terem certeza das coisas, há um tempo atrás, queriam ouvir o que um jornalista tinha para dizer, ou uma emissora de televisão. Eu acho que a evolução tecnológica ela traz muitos benefícios, né? Uhum. Sobretudo, vamos falar para o jornalismo, para o jornalista. Hoje a gente consegue entrar ao vivo praticamente de qualquer lugar usando um celular. Tendo um chip onde tem sinal. Enfim, hoje tem sinal em quase todo lugar. Então, eu acho que ela traz muitos benefícios. Ao mesmo tempo, ela traz riscos, ela traz armadilhas, né? Porque você permite que qualquer pessoa faça o que ela acha que é jornalismo, né? Fazendo sinal de aspas aqui, porque a gente sabe que o bom jornalismo ele trabalha baseado na apuração, né, dos fatos, na verdade. Quando o jornalismo começa a atuar em prol de alguma tendência ideológica ou qualquer coisa assim, ele já começa a ficar comprometido na sua essência, na sua raiz, né? Quando há preocupação de um profissional do jornalismo, seja ele repórter, produtor, editor, apresentador, enfim, quando a preocupação dele passa a ser defender um ponto de vista, este ou aquele, aí você começa a colocar a profissão sob suspeita. E o trabalho profissional do jornalista sob suspeita. O que não deveria acontecer, né? Pois é. Porque, na verdade, a sociedade... Vamos falar do Brasil, tá? Que não vou me arriscar a falar a nossa realidade aqui. É a nossa realidade. Uhum. O Brasil é o que é hoje, para o bem e para o mal, graças, em grande parte, ao trabalho da imprensa. Verdade. Entende? Verdade. Então, vou citar só um exemplo. Diretas Já. Eu lembrei desse período. Diretas Já. Eu lembrei desse período quando você falou. Um período em que a gente assistiu todo aquele movimento das ruas, tal, graças à pressão popular. Porque teve veículos que tentaram minimizar ou até, digamos, ocultar aquilo do noticiário. Né? Não vou entrar no mérito das razões aqui, cada um tem as suas razões para fazer isso ou aquilo. Mas a pressão popular foi tão forte que a própria imprensa despertou para a necessidade de cumprir seu dever naquele momento, de informar. Vivíamos num período de repressão. Então, eu acredito muito na sobrevivência do jornalismo. Acho que sempre o jornalismo mais responsável, mais preocupado com a informação, com a apuração daquela informação, com a divulgação daquela informação o mais plural possível, eu acho que esse sempre vai ter o seu espaço. Se mais ou menos, eu não tenho como dizer. Eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que cada vez mais o desafio do profissional e dessas novas gerações que estão entrando na profissão é esse. Retomar ou exercer um jornalismo plural, focado na apuração responsável dos fatos, na possibilidade e no dever, né, mais do que a possibilidade, dever de ouvir o maior número de pessoas sobre aquele assunto. Agora, a gente sabe que a rapidez, a velocidade das coisas hoje muitas vezes não permite que o jornalista consiga ouvir com amplitude, com abrangência, muita gente sobre o mesmo assunto. Por causa da pressa, por causa da correria, por causa da necessidade de produção, de velocidade, enfim. Isso também afeta o jornalismo, né?
bom jornalismo. A qualidade A diminui. qualidade do jornalismo. Né? Você tem que aumentar demais a produção. São poucos profissionais. Exato. A gente vê as redações cada vez mais enxutas, né? Enxutas, né? Com menos gente, fazendo mais coisas, mais tarefas. E noticiando muito mais. Noticiando muito mais, porque hoje a exigência de atualização da notícia é muito, muito grande, né? Muito forte. Né? Porque, Fernando, vamos usar os anos 90, anos 90, 2000 como uma referência. Nessa época, quando um jornalista, né, ou uma emissora trazia uma notícia ou uma opinião, não existiam muitas reações públicas a respeito disso, porque ninguém tinha plataforma para isso, né? Eu conheci um dono de televisão e rádio que quando você queria emitir uma opinião, ele falava: monte a sua televisão, monte a sua rádio, aí lá você diz o que você quiser, né? Hoje não. Hoje, por exemplo, você entra e dá uma notícia ou dá uma opinião na TV, por exemplo, na internet tem alguém comentando exatamente o que você falou. Ou a seu favor ou contra você. Então hoje a gente é muito facilmente contestado. E isso vai tomando proporções a um ponto que ninguém sabe. Mas quem é que está certo nessa questão? Porque a sociedade brasileira, aí é uma opinião minha, o brasileiro ele não é muito de estudar a fundo os fatos. O brasileiro é facilmente manipulável. Ele sempre recebeu a informação mastigada. Agora, com o advento dessa internet, onde você tem muitas informações, apareceram pessoas contando ao brasileiro que ele é um trouxa. Mas isso é agora, né? Então, existe uma grande parcela da população que está se conscientizando. Poxa, eu preciso checar mais fontes. O brasileiro não era de checar fontes. Eu, quando criança, quando acontecia alguma coisa, meus pais diziam: vamos ver o que o Jornal Nacional vai dizer à noite sobre esse fato. Hoje não, hoje quando sai uma notícia na Globo, se eu não gosto muito da Globo, eu falo, é mentira. Veja tal jornalista que ele fala mais... Mas isso é na minha opinião, obviamente. Então, os brasileiros eles são muito influenciados, né? Não checam os fatos. E, em contrapartida, a internet hoje permite justamente essa contestação de fatos. Agora, como que você faz jornalismo hoje com isso? Como que as redações funcionam? Tem aquela coisa, será que vai colar isso? Isso tornou essa facilidade de você criar versões dos fatos na internet, cada um ter a sua versão, por exemplo, ela dificulta muito o trabalho jornalístico. Pois é. Porque uma coisa é fato, é notícia, é informação. Outra coisa é opinião. A internet tornou possível que qualquer pessoa emita a sua opinião e possa, através dessa opinião, atrair a atenção de muita gente. E democraticamente, Democraticamente. Isso era uma coisa que era privilégio dos meios de comunicação. Hoje, cada pessoa tem o seu próprio meio de comunicação. Tem sua emissorinha ali. Um perfil no Instagram, um canal no YouTube. São meios de comunicação, são canais por onde a pessoa pode expressar, em tese, qualquer coisa que ela quiser expressar. Então, isso torna muito difícil. Por outro lado, eu acho assim que a gente vive numa Babel, assim, numa loucura, né, cara? Você tem gente falando sobre o mesmo assunto, milhões de maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes. Né? Por um lado, eu acho isso muito bom. Eu acho que abre o campo de visão das pessoas. Né? Força as pessoas a terem um senso crítico. Um senso crítico. O que não era exigido. Agora, por outro lado, isso também cria muita confusão, essa multiplicidade tão grande de opiniões, de versões. Isso cria muita confusão. E também aí permite
que pessoas ou instituições, enfim, que têm uma defesa dessa ou daquela corrente ideológica ou interesse econômico, enfim, ela use da forma que ela acha mais interessante essa coisa toda. A gente nunca pode esquecer que a propaganda, o conceito de propaganda e a prática da propaganda nasceram no regime nazista. Verdade. Né? Num dos piores momentos. Num dos piores momentos que a humanidade tem conhecimento. Ali a construção de narrativas. Isso. Né? A construção de uma pseudo-verdade e de uma comunicação de massa muito forte. Muito eficiente. Eficiente, claro. Ela cumpriu seus objetivos por algum tempo. E isso foi terrível para a humanidade. Mas a gente sempre tem que ter isso em mente. Assim. Eu acho que o senso crítico é uma coisa que o ser humano desenvolve por meio da educação. Isso. Quanto melhor for o nosso padrão de educação, eu falei aqui no começo da conversa de uma universidade particular e de várias outras que eu conheço que tem uma excelência no seu trabalho, mas a universidade pública ela é fundamental para a criação de um padrão educacional, de uma qualidade de ensino forte. Isso tem que ser visto como política do país, não de governo. Do país. Do país. A gente tem que ter um plano para a universidade pública, gratuita, acessível, para a maior parte da população, se não toda a população. E eu não estou aqui advogando contra o ensino pago. Acho que tem espaço para tudo. O Brasil é um país que tem uma economia diversificada, tem espaço para tudo. Mas a universidade pública ela tem que ter independência de atuação, de pensamento. Ela não tem que ter ingerência do governo da vez, deste ou daquele presidente, deste ou daquele ministro da educação. Acho que a agricultura também tem que ter seu próprio plano de desenvolvimento a médio, a longo prazo, independentemente do que este ou aquele governo pensa sobre produção agrícola. É o livre mercado. Então, porque os setores hoje eles têm qualificação suficiente para se autogerir, entende? Então, eu acho que o país, o que falta muito para a gente hoje no Brasil são políticas de longo prazo. Aonde o Brasil quer estar em 2050? Quem sabe disso? Quem sabe responder isso? Qual é o governo? Eu desafio até mesmo qual é o político que tem um plano para o Brasil chegar a 2050 com um outro perfil. Não tem nem plano. Porque geralmente o cara está interessado em como e o que ele vai fazer para se manter no voto amanhã. Ele está interessado no voto de amanhã, no caso do ano que vem. Que é a próxima eleição aí. Então, eu acho que a gente, no Brasil, a gente evoluiu muito nos últimos tempos, nos últimos anos. Com certeza. Nas últimas décadas. Acho que a gente saiu de uma ditadura militar para uma democracia frágil, cheia de problemas, mas é melhor do que a gente já teve. Saímos de uma população que era 70% de analfabetos. Exatamente. Onde morriam crianças antes do primeiro mês de vida. Nós éramos um país-eco ali, de nível África. Então a gente melhorou muito, mas o caminho que a gente tem para percorrer ainda como país é muito grande, assim, é gigante. E eu vejo a gente se preocupar pouco com isso, sabe? A gente, que eu digo, a população. Porque a nossa educação, ela é formada, os educadores são imediatistas, como os educadores deles e como os educadores deles. Né? É uma população de imediatistas, né? É tudo a curto prazo. Como que nós resolvemos isso hoje? Né? Nós vendemos o almoço para comer a janta. Não há realmente um pensamento, puxa, como a sociedade brasileira vai estar em 2050? Não há, não tem pensadores. Hoje a internet permite isso. Né? A internet permite nós dois debatermos aqui,
sobre isso. Aham. Mas Permite a gente viajar, né? porque A nem gente isso precisa tinha. viajar mais. Precisa. O país precisa que a gente viaje mais. Cara, você estava falando aqui da perspectiva do tempo, né? Do tempo que eu tenho de jornalista, o tempo que você tem de vida e tal. Meu pai, eu devo muito ao meu pai ter seguido essa profissão, porque meu pai era um cara que consumia muita notícia. Ele era ouvinte de rádio muito frequente, todos os dias. Ele ouvia vários programas no rádio. Eu tenho uma cultura radiofônica graças a ele. Ele sempre que podia, eu digo sempre que podia porque ele tinha uma profissão que exigia muita movimentação dele, estava sempre na estrada, sempre podia, ele estava lendo jornal. E lá na década de 70, ele assinou uma revista semanal para mim, principalmente para mim. Olha só. Para ele ler também, Olha mas só. eu ficava mais tempo em casa, eu era estudante. E eu comecei a devorar aquela revista semanal. E eu me lembro que algumas matérias sobre meio ambiente, sempre gostei muito de meio ambiente, algumas matérias falavam, os cientistas estão divulgando aí uma previsão, uma perspectiva para os anos 2000, falando dos anos 1970, por aí. Perspectiva para os anos 2000, né? De 30 anos, tá? Aham. De mudanças climáticas, degelo das camadas polares, aumento do nível dos oceanos. E eu me lembro, não tinha internet, mas eu me lembro que a oposição a esses estudos científicos, essas pesquisas, que eram projeções de 30 anos para frente, com os recursos que eles tinham na época para fazer essas projeções. Imagina hoje. Você tem radares, tem inteligência artificial que te projeta 100 anos para frente. O clima do planeta Terra para daqui a 100 anos. Então, cara, eu li aquilo e falava, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que eu vou viver para ver? E era mágico, hein? Era mágico. A questão da informação ser um pouco escassa, né? Era difícil. Não eram todos os meninos jovens que tinham uma revista em casa. Não, era caro assinar uma revista. Naquela época era caro. Então, eu vejo hoje o planeta Terra do jeito que está. E chegou, hein? Chegou. Chegou até algumas das projeções, elas se tornaram realidade muito antes do que os cientistas. Os cientistas estavam sendo conservadores em declarar o fim do mundo, o fim do planeta. E por conta da oposição toda que essas ideias tiveram, que esses resultados de pesquisas científicas tiveram, a gente está aí nessa situação. Agora, eu vim de Uber para cá. Pelo amor de Deus, não estou recebendo nada do Uber. Eu vim de aplicativo. Mas é que faz parte, hoje em dia, Uber faz parte chama todos os aplicativos de Uber, né? Exatamente. Você chama todas as cervejas mérito de Brahma. É mérito chama deles. todos os refrigerantes de Coca. Pessoal, tô dando uma força para vocês aí. Mas aí, assim, toda a lâmina de barbear de Gillette, né? Hoje tem várias marcas. Enfim, é a escravidão do consumo. Mas é coisa dos antigos. Dos antigos, quando só tinha uma marca. Mas aí, o que acontece? Esse motorista que me trouxe aqui, a gente estava comentando sobre o tempo, né? Tempo. Normal em Curitiba, né? Falar do tempo. Sim, é uma das principais pautas do curitibano é o tempo. Né? Vai chover, não vai chover, vai esfriar, não vai esfriar. E aí a gente estava comentando, deu uma escurecida, o céu está nublado, mas parece que não é chuva, né? Porque todo brasileiro é técnico de futebol e é meteorologista também, né? Sim. Aí ele falou assim, não, acho que não é chuva não, pelo menos deu uma acalmada e tal. Mas Curitiba tem essa vantagem, que ontem estava um calor insuportável, hoje já está um pouco mais fresco, tem um vento e tal, não sei o quê. Aí a gente entrou naturalmente na conversa sobre as mudanças climáticas, né? Os efeitos extremos do clima que a gente está vivendo. Estamos vivendo hoje, quem na ocasião dessa... Hoje, eu já vou desconfiar, porque como que uma pessoa pode duvidar e dizer, olha para Santa Catarina, olha para o Rio Grande do Sul. As pessoas estavam morrendo afogadas, Aqui mesmo no Paraná. Agora estão morrendo queimadas. Exatamente. Né, pelo sol. Então, a gente... eu nem me lembro por que eu comecei a falar disso, mas assim,
Aí você estava no Uber e falou sobre a questão climática. Eu tinha climática. uma preocupação lá, quando eu era adolescente, entrando na adolescência, uma preocupação em me informar. Sim. Em saber das coisas. Todas as noites, quando meu pai estava em casa, não estava viajando, todas as noites ele chegava do trabalho e a gente ligava a televisão para assistir o jornal. Para se informar. O que está acontecendo no país? Quando ele estava de folga domingo, a gente assistia o programa rural, o programa de esporte, às vezes uma corrida de carro, um futebolzinho. Assim, aprendi muito, eu tive uma cultura familiar de ouvir notícias, de entender o mundo e conhecer o mundo através do jornalismo. Na minha casa, na casa da minha família, tinha meu pai, minha tia, enfim, vários outros tios, primos, tal, que se informavam, sobretudo pelo rádio, né? Depois, claro, a TV veio ganhando força e tal. Então, a gente sempre teve uma conexão com os jornalistas, com os comunicadores. E a gente sabia distinguir muito bem quem era aquele cara que era mais falastrão, que usava mais o seu perfil comunicador, digamos, mais do que jornalista. E eu te digo assim, vou falar da televisão, tal, embora isso vale para o rádio também, é difícil um profissional te enganar por muito tempo. Você falou num ponto muito interessante. Vocês tinham essa consciência. Qual é a linha que vocês usavam para medir se ele era um falastrão ou se o que ele falava fazia sentido? Olha, vários aspectos. Até a própria quantidade de palavras que o cara usa para dizer uma mesma coisa. Né? Às vezes em que ele se repete. Enfim. Ou pela própria, a própria feição que ele faz ao transmitir a notícia. Eu estava dizendo, né, que é difícil um profissional te enganar por muito tempo. A televisão, ela trabalha muito com essa coisa do olhar. Já não te aconteceu de você ligar a televisão para assistir um jornal, um telejornal, e você olhar para um repórter ou para uma repórter e falar, não gostei muito desse cara aí. Já não te aconteceu? Sim. Isso acontece com todo mundo. A energia do profissional... Olhar, às vezes não convence, não... muita gente fala, o carisma, fulano é carismático. Também, é um fator também que diferencia. Mas assim, os meios que te colocam diante da pessoa... Tanto é que, você vê, estávamos falando de internet. Pega uma rede social. Quando você vê o vídeo de uma pessoa qualquer falando sobre algum assunto, é uma reação que você tem. Quando você lê um comentário escrito, é outra reação. Porque não tem toda aquela carga dramática que tem a linguagem, a gestualização. Inclusive, hoje isso tem sido um problema. Né? As pessoas não estão mais entendendo as coisas escritas. Pois é. Nós somos um povo que lê muito pouco. Né? Tô rindo, mas hoje na verdade tô triste. Olha, eu já vi muitos problemas surgirem ali. Hoje tem a ferramentinha WhatsApp, né? O telefone ele virou uma extensão do nosso corpo. Sim. E o WhatsApp é a nova forma, vamos colocar, seria aí uma segunda forma de comunicação. Né? Você usa ali a fala, nós estamos aqui conversando, ou você manda uma mensagem no WhatsApp. E hoje as pessoas já não estão mais sabendo interpretar texto, então você manda algo e a pessoa entende de outra maneira. Cabeça dela, você está de repente gritando com ela, você está sendo arrogante e agressivo. Só que na sua mente e na sua linguagem você está tendo uma conversa normal. Hoje há a necessidade de você escrever e mandar um áudio para mostrar o tom. Leia a mensagem que eu acabei para mostrar o tom. Olha, não, eu tô num tom amigável. Ou você escreve e coloca a carinha de feliz. Não, às vezes você manda uma mensagem escrita para alguém. E aí a pessoa te retorna e diz, vou te mandar um áudio porque é mais fácil. Exatamente. Acabou essa habilidade. Porque cada vez a gente tem menos tempo para escrever, para ler. Né? Criou-se até a expressão textão, né?
Textão. Quando a pessoa escreve, às vezes tem a necessidade de escrever um texto maior, ela diz, lá vai textão. E eu não tenho tempo para né? Então, quando você pega, você está com pressa, dando aquela olhada rápida na tua rede social, e vem um textão, muitas vezes você... Ih, lá vem textão. Pelo amor de Deus, não vou ler agora. E depois você não lê agora, não lê depois também. E antes existiam as colunas. Colunas, cada vez mais raro, né? Nas revistas, nos jornais. Cada que vez era textão, mais raro, pô. Mas era um textão, bom, estou falando de uma maneira geral, um textão elaborado, que tinha começo, tinha argumentação. Sim, perdeu-se isso. Como é a técnica de uma redação do Enem, né? Do vestibular. Exatamente. Mas no dia a dia das pessoas isso foi sendo removido. As pessoas não conseguem mais consumir. A gente está numa velocidade, cara, que, sinceramente, o ser humano deve estar passando por muias transformações neuronais e muitas conexões novas, porque a gente está numa velocidade que a frase mais comum que a gente diz hoje, putz, eu não fiz porque eu não tive tempo, não tenho tempo, não vou ter tempo. Sabe? O tempo se tornou um inimigo da gente. Mas isso não é mais uma questão de depressão das pessoas? Que dizem, eu não tenho tempo. Aí se você for investigar a vida do fulano, que nunca tem tempo para nada, ele não tá fazendo nada, ele só tá... Isso acontece. Eu me peguei... O cara quer ter tempo para ele, né? Ele não tem tempo para aquilo que você está propondo, pedindo, esperando dele. Ele quer ter tempo para ele. Ô Parracho, os telefones hoje... Agora parou, mas o meu telefone, por exemplo, ele me dava um relatório semanal de quanto tempo eu passava nas redes sociais. É mesmo? Eu não sei se o teu... tem, mas quem tem iPhone, quem tem um Samsung aí, assim, esses mais tops... Eles dão um relatório. Quanto tempo eu passei no Facebook, quanto tempo eu passava no Instagram. Olha. Ele detalhava. É uma questão de saúde. E eu comecei a perceber, e isso me chocou, eu falei, puxa, eu estou desperdiçando o meu tempo na rede social. Por quê? Se você parar para pensar o que de bom você vê, você não está vendo um documentário ou uma aula de filosofia. Você tá vendo dancinha na internet, você tá vendo o maluco cair de cima de uma bicicleta, bizarro, né? Você tá vendo o bizarro, o horroroso. Você não tá aprendendo. Então, quando as pessoas dizem, eu não tenho tempo, ela tá com o telefone correndo aquilo ali. Eu recebo pelo Instagram de vídeo do cara caindo do cavalo, do cara batendo a moto... da mulher perdendo o maiô, o biquíni na praia, de um cara sendo assaltado na rua, enfim, coisas assim. Eu não tenho tempo para ficar vendo esse tipo de vídeo. Porque assim, isso não vai me acrescentar. Antigamente, nós só víamos isso nas videocassetadas no domingo. Uma vez por semana. Quando você via, né? Se você perdesse ali o Faustão, o Gugu, aqueles programas de domingo, você não via mais. Porque não fazia sentido para a sociedade viver isso. Hoje as coisas superficiais, elas se tornaram rotinas e as coisas importantes se tornaram exceções. Aqueles perfis que te trazem uma dublagem, né? Modo caipira, fala as novelinhas do gaúcho ou do manezinho da ilha, enfim, sobre uma mesma cena do rei Charles lá, falando não sei o que e tal. Pô, você vê uma vez, você viu todas, né? E sempre... É tudo a mesma coisa, né? Eu não estou diminuindo, não estou menosprezando. Não, faz parte, né, do cultural, né? Dos profissionais que trabalham com isso. Pô, virão ali um mercado legal e que vende, e faz. E que vende, que sempre vendeu. Mas eu acho que a grande problemática hoje é que isso se tornou o prato principal. Exatamente. Você falou documentário, né? O documentário é uma forma de aprendizado incrível, né? Mas quantos documentários você vê naquele streaming que você paga lá, cinquentão? Vê nada. Né? Vê nada. Você vai dar, em grande parte, preferência àquele filme engraçado,
aquele lançamento que todo mundo está vendo e comentando. Coisas fáceis de compreender. Eu tenho um amigo que é do ramo, né? Dirige filmes e tal. E ele só assiste o documentário. Bom, e algum outro filme, claro, porque ele gosta de cinema também, precisa do cinema. E ele estava me contando que esses dias ele vendo um documentário e tal, e a esposa dele chegou do lado e falou assim: o que você está vendo aí? Eu estou vendo um documentário. Sobre o quê? Sobre tal coisa. Eu disse, não, mas pô, nada a ver isso aí e tal. Mas o cara também assiste com um olhar de editor, de roteirista, né? Então ele estava me dizendo, pô, quando eu estou vendo documentário, minha esposa não é parceira. Não faz sentido. Não faz sentido para ela. Então, eu acho assim que a gente tem uma oferta de informação hoje incrível. E às vezes me surpreende que todas essas possibilidades têm mercado, né? Claro. Quer dizer, tem gente vivendo, ganhando grana mesmo no YouTube, mostrando a vida na roça. Eu tenho uma vida na roça e tenho um canal do YouTube. Mas o que eu mostro lá não dá ibope. Então eu não aprendi a trabalhar com a ferramenta. Você mostra coisas, você mostra coisas sérias. Se fosse você montando um porco... Exatamente. Não, mas até tem canais que eu sigo, que eu assisto, eu fico impressionado. Como a pessoa consegue atingir tanta gente com aquele assunto. Ou tecnologia, ou game, ou isso, aquilo. Tem canais do YouTube que são altamente especializados no assunto. Sim. É a tecla SAP da TV. Que é o que tinha lá na TV a cabo. Né? Você assistia o Discovery, você pegava todo um segmento ali de... Hoje o YouTube proporciona o canal. Né? Eu quero um canal que o cara fale de tecnologia, que fala de história, Eu quero saber como é que se planta trigo nas pradarias da Ucrânia lá. Aí entra o cara, ele faz e ele mesmo edita. Exatamente. Se ele tiver uma equipe, ele produz melhor ainda. Aquilo que você falou antes ali de democratização, não tem dúvida. Isso é maravilhoso. Abriu-se um mercado de informação múltiplo, de grandes possibilidades, de infinitas possibilidades. Então, mas também ainda voltando um pouquinho lá atrás, eu acredito no futuro do jornalismo. Eu acho que o jornalismo também está para usar uma expressão chavão aí, mas tem a ver, também está se reinventando diante de todos esses desafios que estão aí. Fernando, hoje o jornalismo não é mais o dono da verdade. Não significa que é o jornal que está falando que é uma verdade. E antigamente era o dono da verdade. Pô, claro que é verdade. Saiu na Globo, saiu no Jornal Nacional ontem, saiu lá no Jornal do Meio-Dia ali. O paranaense assiste os jornais do meio-dia e da noite, né? A noitinha, né? Falando nisso, qual o programa que você está fazendo hoje à noite? Estou fazendo o SBT Paraná. SBT Paraná, pô. Que é o jornal estadual da Rede Massa, vai para todo o estado. De segunda a sexta, 7h30 da noite. Fica aqui o convite também para quem estiver assistindo. O Parracho falou no jornal. Um dia, assiste um dia, se não assistiu, para ver se gosta e tal, quem sabe. E Parracho, você falava no jornal da noite ou da manhã, era lei. Era lei. Hoje, você falou, eu vou assistir o que o outro cara tá falando, eu vou assistir o cara gravando da casa dele, você tá lá na emissora, que custa milhões, com as torres do Ratinho, que custam milhões, para emitir o sinal, uma estrutura fenomenal, e o cara da casa dele te contesta. Com um lençol pendurado atrás. Lençol pendurado atrás. E ele te contesta. E as pessoas acreditam nele. Lógico, no meio disso tudo entram as pessoas coerentes e entram as pessoas sem noção. O fato é que democratizou. A informação ela está democratizada. Tanto para o bem quanto para o mal. Aonde nós vamos parar é que a gente não sabe. Agora, que a indústria ela sempre se reinventa, porque quando surgiu a internet, as pessoas diziam, vai acabar a televisão. E quando surgiu a televisão, vai acabar o rádio. Elas estão aí.
mais fortes do que O nunca. rádio está firme e forte. O rádio tá... o que mudou foi a plataforma. Hoje você ouve rádio pelo telefone também, você assiste a televisão nos aparelhos móveis. Assiste o programa de rádio no YouTube. Assiste o programa de rádio no YouTube. Ao vivo no Aí Instagram. a grande crítica era, poxa, mas esse formato de TV, onde eu tenho que estar ali sentado para assistir naquele horário, já não funciona mais. Pois bem, as emissoras inventaram os aplicativos que você vai assistir também a hora que você quiser aquele programa. Então a indústria ela se reinventa. Agora, os profissionais que lá estão é que precisam se movimentar e acompanhar. Mas a dificuldade hoje é a credibilidade. Você conseguiu manter uma credibilidade. Você acredita que você mantém essa credibilidade por quê? Olha, tem o fator tempo aí que é muito importante. Quanto mais tempo você desenvolve ou exerce uma profissão, mais você vai ter um retorno disso. Uhum. Né? No caso do jornalismo, se você exerce o jornalismo por um longo tempo e as pessoas continuam acreditando em você, então isso é um sinal de que você fez de alguma maneira correta, desempenhou de alguma maneira correta o seu... Mas uma coisa também, fazendo o link aí, gostei muito dessa coisa de trazer a internet para a conversa, porque você tem uma vida profissional, certo? Sim. Uma imagem profissional ali na televisão. Se a tua imagem pessoal, privada, que hoje se tornou pública, fora daquilo ali, é muito diferente, já cria uma certa desconfiança, né? Pô, esse cara é um aqui e é outro ali. É interessante, é um dos fatores. Né? Então, eu acho que as redes sociais, elas amplificaram. Até tem uma colega muito querida, vou citar o nome dela aqui, porque ela é uma pessoa fantástica, jornalista também, que é a Thaís Beleze. Uhum. Ela desenvolveu uma tese, ou aprimorou essa tese, da extimidade. Ou seja, existe a intimidade, são aquelas coisas que eu tenho, que são minhas, dentro da minha casa, ou entre amigos, a minha família, meu círculo mais próximo. E existe a extimidade, que é quando você expõe tudo isso de uma maneira pública, aberta. A tua figura se torna pública. E eu não estou falando de um profissional como eu, que estou na televisão. Então, automaticamente, a gente se torna uma pessoa pública. Estou dizendo de uma pessoa que necessariamente não era conhecida. Ou era pouco conhecida. E aí, com a exposição da sua imagem nas redes sociais, ela se tornou muito conhecida. Existe até um termo aí, né, para certas publicações aí, que viralizou, né, a viralização, negócio quando aquilo toma proporções incríveis de alcance, de divulgação, de engajamento e tal. Então, eu penso que é muito da verdade que você traz com você, sabe? Contigo. Se essa verdade está ali, está na tua cara, está na tua vida, está... Muita gente me encontra na rua e diz, pô, que legal conhecer você e tal. Pô, você é igual lá na televisão, só que aqui você está sem terno, gravata. Então, quando você é uma pessoa que tem uma certa coerência de vida... Coerência. Né? Quando você... Essa é a palavra. Até mesmo quando você vai expressar suas opiniões na rede social, você expressa aquilo de uma maneira que é condizente com o teu jeito de pensar, mas mais do que isso, que tem uma certa coerência com o que você é, como você chegou até aqui, a tua história, as pessoas acabam acreditando. Não, eu conheço o Parracho, ele é um cara assim, coerente, assado. Né? Geralmente as pessoas falam. As pessoas então, falam se assim. Chega alguém para dizer alguma coisa a meu respeito que não é verdade, e uma pessoa me conhece, ela pode acontecer, já aconteceu várias vezes, ela diz, não, eu conheço o Parracho e sei que ele não é assim. Sim. Ou se ele agiu dessa maneira, não está de acordo com o que ele é, com o que todo mundo sabe dele, entende? Então, ninguém é perfeito. E todos nós estamos sujeitos a ter
um deslize, um descontrole. Eu posso estar saindo daqui, sei lá, passar por uma situação no trânsito e ter uma reação inesperada, ou que não está de acordo com o que eu penso que deveria ser. E todo mundo filmando, né, ali com o telefone. Eu vou ser filmado, dizer, porra, olha aquele cara lá do Quem esperava isso do jornalista? Como que pode o cara agir dessa maneira e tal? Isso acontece muito com pessoas que estão aí. O Parracha, aconteceu na pandemia, né? Você falou de coerência, né? O que te mantém dentro do jogo até os dias de hoje, né? A coerência. Você é o que você é na TV, você é hoje nas redes sociais, você é em casa, você é aqui. Essa serenidade, esse jeito de falar, você não tem muitas máscaras. Na pandemia, nós víamos alguns jornalistas, né, entrando ao vivo na televisão, né, colocando aquelas restrições todas ao povo e parece que esqueciam isso e alguns saíam para caminhar na praia, saíam para fazer exercícios. Eu estou trazendo um exemplo prático da falta de coerência. Você falou na TV que é para ficar em casa, por exemplo, e você saiu para caminhar. Aí começa o questionamento da credibilidade. Então isso está muito ligado ao comportamento pessoal daquele profissional. Quem ele é, para onde ele vai, o que ele faz, o que ele consome. Ele me diz para consumir Coca-Cola no jornal, mas ele bebe Pepsi. Uhum. Né? E aí, ele abre uma margem para alguém falar, veja, o Parracha não é coerente porque justamente lá no jornal ele fala da Coca, só que ele, aqui na rede social, ele faz propaganda da Pepsi. E aí começa esse jogo, né? Começa esse combate que é bastante desafiador. Então, realmente, a construção de uma carreira sólida e de uma reputação sólida é um desafio. Lógico, não é impossível, mas você precisa ter essa maturidade no mundo que é altamente cíclico. Né? E as pessoas se comportam dessa forma. Exato. Né? Semana passada eu botei na minha cabeça que eu deveria só vestir roupas pretas e assim agora eu faço. Mas hoje, agora tá todo mundo usando colorido, eu vou usar também. Tá todo mundo dizendo assim, eu também vou dizer. É difícil não entrar nessa onda. Você ser um pontinho fora da curva. Mas eu vejo que todos que conseguem manter uma coerência têm uma vida longa. Como profissional. Eu acho que o teu raciocínio faz muito sentido. Você constrói uma história de vida, seja ela qual for, dia a dia. Né? Cada dia é diferente do outro, enfim, cada dia tem o seu desafio. Mas você constrói uma imagem que as pessoas vão ver de você. Mas de que maneira? Pensando em construir a imagem? Pensando em fazer a coisa da melhor maneira possível. A coisa certa, né? A coisa certa. Então, se você tem uma... Até tem um colega muito querido que ele diz o seguinte, quando a gente comete um erro, fala, pô, cometi um erro aí. Eu falo, cara, olha o filme, não olha a foto. Né? A foto é de um momento. O filme da tua vida é toda uma trajetória. A jornada, né? É toda uma jornada que enfrentou momentos diferentes, situações diferentes, climas diferentes, enfim, demandas e desafios de vida diferentes. Então, se você constrói uma jornada, você aquelas pessoas que te conhecem acabam vendo em você uma pessoa, não, eu gosto do fulano porque ele é um cara assim, ele é um cara que faz as coisas dessa maneira, que pensa dessa maneira, que costuma agir dessa maneira. E se você sai um pouco dessa trajetória, por algum motivo específico, tal, as pessoas podem entender que, não, foi um desabafo, um deslize, um erro, mas um erro pontual, uma coisa que às vezes até não foi
pela própria vontade dele de... Ninguém comete erro propositadamente. Erro é erro, né? Existem casos, tá, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente tenta sempre fazer o legal, o mais correto, mas, né, embora o certo é o certo para você, pode não ser para mim, enfim. Mas a gente procura fazer de acordo com o que a gente acredita naquele momento, naquela fase, que é o legal, que é o certo, que é a maneira correta de agir. Não, eu agiria assim, eu agiria dessa maneira. Então vai lá e age e tal. E aí você vai sendo conhecido por um conjunto de coisas, né, que forma a sua vida. Meu pai, saudoso, que já partiu, quando alguém falava assim, pô, Antônio, tá cheio de cabelo branco, ele falava assim, cada um tem um nome. Sabe, então assim, é uma forma de dizer, Boa. Eu cheguei até aqui passando por muitas dificuldades, convivendo com muita gente e enfrentando muitas dores de cabeça, muitas traições, muitas, ao contrário, demonstrações de amizade, de fidelidade, de confiança, enfim. Mas eu cheguei aqui por conta de uma história. Então, cada cabelo branco meu diz respeito a alguma coisa que eu já vivi nessa vida, alguma pessoa que passou por mim e me deixou uma marca. Uhum. E eu achava muito legal isso mesmo. E é uma realidade. Pois é. Cada pessoa faz parte ali da montagem desse grande jogo de quebra-cabeças que é a nossa vida, né? Quando a gente é jovem, a gente só imagina algumas coisas, mas a vida ela é muito mais ampla do que a gente conseguiu imaginar. E às vezes acontece de você assistir uma pessoa jovem. No caso, eu estou falando, me referindo mais a pessoas conhecidas. Sim. São muito conhecidos do público. Agir de uma maneira e, aí o pessoal cai matando, né? Cai matando. Não pode, porque não consegui e tal. A gente tem que considerar as coisas olhando para um contexto. A própria juventude é uma fase da vida em que você, às vezes, erra mais do que acerta. Você está num aprendizado com gigante. Certeza, né? Muito mais erra. Quem já passou daquela idade de juventude, né, de rebeldia, depois eu acho que não tenha nenhum adulto que não diga, poxa, como eu era burro. Como eu errei, né? Como eu era incoerente. Como eu fiz besteira na minha vida e tal. Quer dizer, eu estava falando isso e me ocorreu muitas vezes a imagem de um jogador de futebol ou de um astro da música, enfim, né? Que, fez alguma coisa, agiu de uma maneira que ele começou a receber aquele cancelamento, aquela coisa. Eu não estou aqui defendendo que a pessoa faça determinadas coisas que realmente não deveria fazer, né? Apesar de ser jovem, apesar de ser rico, enfim, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que olhar as coisas numa perspectiva, né? Uma perspectiva histórica também, porque hoje as coisas caminham de uma maneira, se movimentam de uma maneira que é diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. As reações são diferentes. Porque você falou do cancelamento, e é interessante, né? Você pegou esse tempo. Porque antes existia o cancelamento, mas ele era por diferentes motivos. Hoje, o cancelamento ele se dá não apenas por um erro que a pessoa comete, um deslize, mas também por opiniões e posicionamentos. Não, com certeza. Né? E é sumário, né? E é sumário. Quer dizer, o cara recebe uma crítica muito forte em razão de alguma coisa que ele fez ou que ele disse, e você vê que ele automaticamente é cancelado, né? Excluído do... E as pessoas... Às vezes o cara não tem nem como se explicar. Não dá tempo. Ele já foi cancelado. E as pessoas, elas exigem um cancelamento do diferente. Esse é um dos problemas. Ao mesmo tempo que a internet ela é muito democrática, mas ela também é muito hostil. Porque rapidamente eu consigo ter a minha bolha de pessoas que pensam exatamente como eu, e eu também
em contrapartida, não admito a outra bolha que pensa diferente. Né? Nós buscamos eliminarmos umas às outras. Né? O meu grupo opinativo não admite a existência do seu grupo opinativo. E uma convivência, né, pacífica entre ambos. Porque o choque de ideias, ele faz nascer novas verdades. Sim. Novos entendimentos, novas formas de compreender alguma coisa. Então, o choque de ideias, a oposição de ideias é necessária para a gente crescer como ser humano. Isso era feito, Parracho, isso era feito em alto nível nos tempos onde a televisão imperava. Lógico, existia todo também uma cena ali, direcionada e tal, mas em termos gerais, isso era feito de alto nível nas revistas, nos jornais, por pessoas preparadas. Então, quando se promovia um debate sobre um determinado assunto, traziam-se pessoas com diferentes pensamentos, mas pessoas que tinham conhecimento profundo de causa. Hoje na internet, não. Hoje na internet, se eu fui com a sua cara, gostei das roupas que você veste, das marcas que você promove, eu tô com você. E nós vamos debater na internet aí sem o... Então isso ofuscou o debate de ideias, que é muito positivo para a sociedade. Né? Hoje não é debate de ideias, hoje é barraco. Barraco. Né? E tudo isso gera audiência, né? Gera cliques. Então, muitas pessoas se movem com base nisso, né? Olha aqui, tive tantos... Hoje tem um react. As pessoas não se reúnem mais numa mesa redonda, assim como nós estamos aqui, para debaterem uma ideia, para trocarem uma ideia. Não. Eu pego o seu vídeo, eu faço um react com o seu vídeo. Eu não tenho você ali para se defender. Eu pego o seu vídeo, reajo para os meus seguidores, para minha bolha, que vem e te malha, e te cancela. Cara, a gente vive um desafio, um período muito desafiador, né? A gente tem hoje uma tecnologia na mão que, na verdade, a gente não sabe o alcance que ela tem, o poder que ela tem, né? Mas, enfim, eu acho que isso faz parte do período que a gente vive, do momento que a gente vive, e é aprendizado também. Eu acho que tudo isso vai trazer... porque, assim, na verdade, tudo isso é um reflexo do que a gente é como sociedade. Né? Exatamente. Nós somos assim. Nós somos cruéis, nós somos extremamente críticos, nós somos intolerantes, nós somos legais também, temos generosidade, engraçados. Mas, assim, o que determina o sucesso hoje de alguém nas redes sociais é isso, é o número de visualizações, é o número de seguidores. Outro dia eu estava lendo uma entrevista de uma atriz que foi foi preterida, né, de um elenco, na formação de um elenco, porque uma outra atriz tinha mais seguidores do que ela. E aí o pessoal que estava fazendo a seleção de elenco falou isso para ela. Mas por que eu sou mais indicada para o papel? A própria direção do filme ali dizia, não, ela tem um perfil perfeito para o papel e tal. Mas por que não me escolheram outra atriz? Porque ela tem mais seguidores. Isso é importante, né? Isso, hoje, na hora da divulgação do filme, vai impactar. Tem um efeito. O profissional... Esses dias eu conversava com um profissional da área de música. Toca nos barzinhos da cidade, né? E ele contando... nós falávamos sobre a importância do marketing na carreira do artista. Ele falou, olha, hoje os donos de bar perguntam para nós se nós levamos público. Não é o estabelecimento que tem um público dele. É o artista que tem que ter ali um panteão de seguidores para garantir público para garantir o bar, né, a venda do bar para aquele estabelecimento. Há essa exigência. Quantos seguidores você tem? Exatamente. Agora, a vida profissional de jornalistas como você
ela passa a se estender mais devido à internet. Nós vemos grandes nomes do jornalismo brasileiro, cito aqui Alexandre Garcia, estendendo a sua vida após sair de uma marca, de uma emissora, na internet. Uhum. Você enxerga essa possibilidade ou o dia que você parar com o jornalismo na televisão, você vai aposentar, entre aspas? Então, você sabe que Como que você vê isso aí? Eu vivi uma experiência assim, né? Eu, quando encerrei meu ciclo no jornalismo diário, no final de 2020, Uhum. e parti para me dedicar a um projeto de vida rural. Certo. Você tem um canal no YouTube, né? Exatamente. Que fala em grande parte disso, Uhum, né? uhum. Dessa experiência de vida que eu resolvi ter, de vida rural, na realidade de uma pequena propriedade no município de Tijucas do Sul, Olha só. perto aqui de Curitiba, enfim. E aí, quando eu informei as pessoas que me acompanhavam, tal, que eu estava encerrando aquele ciclo, muitos chamaram de aposentadoria, outros chamaram de, enfim, mudança de vida, várias definições. Eu achei assim, bom, o meu número de seguidores na rede social vai diminuir, Uhum. porque eu vou estar fora do vídeo. Tá fora do ar As e... pessoas vão, com o passar do tempo, me esquecendo. Você já tinha rede ativada Tinha. no jornalismo diário? A tua rede? Sim. É. Ela funcionava muito em função do meu trabalho, né? Uhum. E aconteceu o contrário. O número de seguidores foi gradativamente aumentando, organicamente. Eu nunca fiz nenhuma estratégia, a não ser pela própria dinâmica da rede social, da pessoa olhar, gostar e te seguir. Eu nunca nunca paguei para ter seguidores, né? Nada disso. Foi aumentando. E as pessoas me pediam para eu continuar mostrando para elas o que eu estava fazendo. Uhum. Eu falei, poxa, tem uma carga aqui de pessoalidade nesse negócio, né? De interesse que as pessoas têm pelo teu lado pessoal, que supera até o lado profissional. Sim. Eles querem saber, claro, tudo teve origem na exposição que a gente tem na mídia, na televisão, como repórter, como apresentador, enfim. Mas aquilo foi-se, né? E o meu número de seguidores hoje, em relação a quando eu encerrei esse ciclo, 2 anos e meio atrás, quase 3 anos atrás, ele dobrou. Olha só. Sem que eu fizesse um esforço, um planejamento, ou uma campanha de marketing para que isso acontecesse. E aí eu pensei, poxa, eu vou abrir um canal no YouTube. Porque as pessoas me diziam, o que você está fazendo aí? Conta pra gente, está plantando o quê? Está construindo? Tá? Só que aí eu também não tive recursos e fôlego para produzir com frequência no YouTube. Com a velocidade, que talvez a rede exige. Né? A rede exige. Mas no Instagram, por exemplo, eu continuei publicando e atualizando as informações. Quando eu voltei agora para a TV, muita gente se surpreendeu, mas a maioria não achou estranho, porque vinha acompanhando o meu movimento. Entende? Então viu aquilo como uma coisa natural que aconteceu na minha vida. A volta para a televisão, a volta para viver na cidade, porque eu não consigo conciliar morar na chácara e trabalhar na cidade, por causa da distância. Eu estou a 85 quilômetros de Curitiba, da minha casa, digamos assim. Então, eu não consigo ir e voltar todo dia. É impossível. E o custo é muito alto. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho uma linha de interesses assim, das pessoas em mim por vários motivos. Entre eles, principalmente o lado profissional. As pessoas querem saber o que o parracho que aparece ali na televisão faz no fim de semana, nas horas vagas, nas horas de folga, que são raríssimas, que a televisão consome todo o tempo da gente. Mas também alguns que não estão muito preocupados com o meu trabalho na televisão, porque já se conectaram comigo mais pelo meu novo projeto de vida, que é Vida Rural. Então, eu defino o meu perfil na rede social como um jornalista, um cara da comunicação, apaixonado pela vida rural. Né? Que eu acho que, nesse momento, é o que mais me define.
Mas é incrível, essa dinâmica das redes sociais é incrível, cara. É como as pessoas imediatamente dizem que elas gostam. Reagem muito mais rápido. Até porque ainda na televisão você não tem o internauta ali, ou o telespectador, ele não tem essa entrada direta. Mudou. Hoje tem os aplicativos, eu vejo os jornais, mostram lá as mensagens do WhatsApp, mas isso é uma coisa muito nova, muito recente. E também a televisão ela tem um ritmo. O apresentador ele não pode ficar ali lendo recadinho. Né? Ela custa muito caro para ficar lendo recado. Né? O profissional tem que fazer forçosamente, ele tem que fazer uma seleção de mensagens e aquelas que dizem mais respeito a um número maior de pessoas, talvez, ou alguma coisa mais curiosa, né? E selecionar aquela para mostrar, ou mensagem, ou foto, ou vídeo, enfim. Mas sabe que isso é um canal muito legal, porque ele conecta a TV com a rede social. Conecta. E hoje, na verdade, tudo é meio que a mesma coisa, né? Tá tudo. Hoje é mídia, né? É mídia. Tá ali num bolo de opções que você pensa ali o que você quer. Você tá na tua Smart TV, você está assistindo um jornal, mas está no YouTube também. Sim. Está na tua rede social comentando, às vezes, o que está na TV. É a tela dupla, tripla. Enfim. Existiu uma resistência para rádio. Você deve ter vivido isso. A televisão se negava, e o rádio também, se negava a aceitar a existência das redes sociais, porque eu ouvi muito isso. Né? Eu ouvi muito isso. Por que nós vamos promover rede social se nós somos uma plataforma concorrente? Né? Eu ouvi isso. Nós éramos entusiastas num determinado lugar. Vamos transmitir na internet o que nós estamos fazendo aqui. Não vai mudar nada. O fato é que vai ter uma câmera e você vai mandar um sinal para a internet. Não. A internet é nossa concorrente. Não vamos dar conteúdo para a internet. Não vamos dar conteúdo para a internet. Mas aí hoje as televisões pegam vídeos que estão na internet de forma gratuita. Você não precisa mandar... Transformam em notícia. Você não precisa mandar um carro com um repórter, né, uma câmera, um link que custa caríssimo. Aquela cabeça típica de muitos jornais de TV. E uma imagem que está fazendo muito sucesso, ou usando a expressão, a gíria, bombando na internet, é de um menino. Cara, e com o advento da inteligência artificial, eu digo advento, isso não é de agora, isso já vem de muitos anos de pesquisa, mas agora está se tornando mais na democrático. Mão do povo, né? Tá à tua disposição, a minha e tal, de graça, por enquanto, não sei. Enfim, você consegue coisas absolutamente incríveis, cara. Então, muita gente fala do profissional, né? A inteligência artificial vai roubar emprego. Acho que ela não vai roubar emprego, ela vai mudar o tipo do emprego. Sabe? Vai mudar posições. E vai se dar melhor quem souber usar esse recurso. De uma maneira inteligente. Exatamente. Inteligente humanamente falando. A inteligência artificial é um monte de cálculos e contas e problemas resolvidos lá tecnicamente, tecnologicamente, que te permite isso e aquilo. Quem souber usar esse negócio vai muito longe. Vai muito longe, vai ganhar muito dinheiro. Eu vejo o próprio jornalismo daqui a algum tempo muito dependente das redes sociais. Porque assim como você é dependente de sites de busca hoje, sim. De saber de informação. Quando isso já aconteceu. Em 95, em 2003 e agora em 2023. Isso tá tudo na rede, né? Você só tem que pesquisar. Eu sou do tempo em que a gente ia na biblioteca folhear. A enciclopédia. Muita gente que vai ouvir a gente, vai ver a nossa conversa aqui, vai dizer que esse cara está falando do quê, né? Enciclopédia. Tinha 2 ou 3 marcas de enciclopédia, editoras que editavam enciclopédia, e ali às vezes você achava, às vezes você não achava uma coisa. A informação. Cara, hoje você dá um Google, né? Dá um enter ali e sai a ficha do negócio. Completa. E aí você compara com aquela outra site de busca para ver quem é que está mais atualizado. É uma loucura, né, cara? É uma loucura. A tecnologia, ela facilita a vida. Acontece que as pessoas... Eu vejo...
Por exemplo, as pessoas não têm inteligência o suficiente, não desenvolveram para saber utilizar as ferramentas. Se você é um profissional que não sabe dar ordens para as máquinas, você será substituído. Com certeza. Né? Porque você tem ali o chat GPT, você pode entrar ali e criar uma reportagem completa, inclusive com o texto que você vai ler no teleprompter, e ela vai produzir para você. Acontece que você tem que saber pedir, saber alimentar a máquina. Crie para mim um texto assim, assim, assado, com base nessas referências. Então a velha escola que ensinava você a fazer uma pesquisa na enciclopédia, ela te preparou para usar essa tecnologia de hoje, porque você precisa ter referências para saber o que procurar e como programar isso. Então, os profissionais, de repente, jornalistas, eles não vão precisar sair das redações atrás da notícia, mas vão precisar utilizar as ferramentas para criar aquele conteúdo. E hoje a gente vive num mundo que tem câmera em toda a esquina. Né? Em toda a esquina, você não precisa mais lá, você pede, e tem um celular na mão de cada pessoa. Então você obtém, às vezes, imagens de determinados fatos que você não teria como deslocar uma equipe de reportagem para lá. E você não pode estar em todos os lugares, porque senão quantas equipes de reportagem você precisaria ter? Custa caro. Isso custa caro. Então, a crise econômica, que já vem de vários anos, ela afetou, evidentemente, as empresas de comunicação também, como outras indústrias, né? Como outros setores da economia, que foram enxugando. Mas hoje, em compensação, você tem uma câmera em cada lugar, em cada momento, em cada... Sabe? Tanto é que a própria polícia, né, a primeira iniciativa que ela tem diante de um crime ou de um fato policial é obter as imagens de câmeras de segurança para contar aquela história, para visualizar aquele fato. Então, cara, eu acho assim, é desafiador, mas é apaixonante. É apaixonante. Você acha viável fazer jornalismo, esse mesmo jornalismo que você faz hoje, até um jornalismo opinativo pela internet? Eu falo para você, pessoalmente. Eu acho que pode ser viável do ponto de vista de tecnologia. Existem as ferramentas que você precisa para fazer. Eu não sei se eu faria ou se eu gostaria de fazer, porque eu já estou numa fase da minha vida que eu estou voltando, né? Eu estou retornando a uma atividade que eu já tinha encerrado. Você tinha encerrado. Você encerrou porque você quis? Foi uma programação? Fatores. Foram vários fatores, mas foi vontade própria mesmo. Eu precisava mudar e tal. Até estava respondendo a uma entrevista de uma estudante de jornalismo. Pô, você parou no auge da carreira? Muitas pessoas disseram isso para mim. Mas, às vezes, as circunstâncias de vida, que eu não vou expor aqui, porque muitas situações são detalhes que foram seus, né? se juntando e me levaram a tomar aquela decisão. Sim, pode ser que eu estivesse no auge da minha vida, mas eu também estava precisando atender uma voz, ouvir uma voz interna, interior, que me chamou para esse desafio. E eu nunca pensei que eu ia voltar para a TV. Você encerrou o ciclo e vou mudar completamente a minha... Eu falei, não, esse ciclo aqui eu encerrei. Olha só. E aí também uma série de outros fatores que aconteceram de lá para cá me trouxeram de volta. Então, mas eu estou numa fase assim que eu não sei se é exatamente isso que eu vou fazer se eu encerrar de novo esse ciclo, entendeu? Mas você está curtindo o novo ciclo? Não, tô curtindo muito. Tá gostando? Eu tô numa casa muito legal, numa empresa que tem os seus desafios, que é nova, né? A Rede Massa tem 15 anos, é jovem. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para desenvolver, muita coisa para acontecer. Então eu tô curtindo, eu tô no meio de colegas de novo, construindo novas amizades, novas relações de trabalho, falando com um público que, se por um lado é o mesmo público que me assistia, mas também é um público diferente.
Então, tem pessoas que são novas, que me conheciam, mas... Tem pessoas que checam o canal. Exato. Será que eu não estou na vizinhança? Mas eu tenho, talvez esses 2 anos que eu fiquei fora, eu desenvolvi um pouco habilidades para empreender coisas, atividades e tal. E eu tenho feito isso por minha conta, para mim, não para outros. Mas tenho conhecido e tomado contato com coisas que eu não conhecia. Olha só. Coisas do mundo de negócios, do mundo da produção, de uma maneira geral, da produção da construção de coisas, então, de situações. Então, eu penso que isso me abre uma porta muito grande também. Porque há alguns anos atrás, antes da internet, principalmente para os profissionais de mídia, a vida dele era ali, naquela emissora ou na concorrência. Inclusive os contratos, né? Em geral, até hoje, em grande parte, eles limitam a tua participação em outras coisas, em outros eventos e tal, né? No meu caso, hoje não. O contrato que eu tenho com a Rede Massa me permite apresentar eventos, fazer a produção de vídeo para outros clientes. Até porque você tem novas possibilidades, inclusive financeiras. Exatamente. Né? Você construir Porque a parte mais difícil, que é construir uma marca respeitada, você fez. Você tem toda uma trajetória, né? E como as pessoas falam, poxa, você está no auge, mas de repente você está no auge amarrado. Amarrado profissionalmente. Você pode chegar até ali, né? e comercialmente. Dali você sabe que você não vai mais. Dali você sabe que você não vai mais, você vai falar, não, peraí, eu também não sou bobo, eu também tenho uma marca poderosa, né? Que foi construída, obviamente, dentro de uma plataforma, mas é tua. Né? Porque é o seu nome, né? E por aí. Então Agora, você também tem a possibilidade, eu cito aqui o Alexandre Garcia, tem 80 e poucos anos, quase 90 anos de idade. Na minha opinião, é um dos maiores jornalistas do nosso país, né? Tem uma história forte e teve numa das maiores emissoras, com uma das maiores audiências. Ele saiu dali com a idade, e a indústria tinha esse problema, o mercado, né? Ele dava data de validade, prazo de validade para o ser humano. Né? Seja ele um jornalista, um médico, um profissional, enfim. E essa democratização da comunicação, principalmente para esses profissionais, ela permite você ver algo além daquele horizonte, né? Pô, se um dia eu sair, você tem a segurança. Se eu sair da emissora X, eu tenho uma plataforma que eu posso trabalhar. Porque no Brasil sempre foi tradição você terminar cedo, né? A sua carreira. Como dizer, saia no auge. Isso. Então, a gente vê isso. O Brasil tem muito preconceito contra pessoas de mais idade, com mais experiência. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Diferentemente dos Estados Unidos, né? Onde quanto mais idade um jornalista tem, mais respeitado ele é. Mais respeitado ele é, mais então, chamado ele é. A gente vê que o caso talvez o exemplo do Alexandre Garcia mostra isso, que as coisas mudaram um pouco no Brasil também. E, em grande parte, pelas possibilidades que a rede social te dá. Exatamente. A internet te dá. Exatamente. Você não fica mais dependente de um determinado plataforma. Canal, de uma plataforma. Né? O Alexandre Garcia, estamos usando ele porque tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão identificar. Sim. Né? Se você não conhece o Alexandre Garcia... Corra conhecer. Muito presente, uma figura muito presente na história recente desse país. Você tem algum problema, né? Cultural. Mas o cara tem 2, 3 milhões de seguidores. Ou seja, pessoas dispostas a ouvi-lo. Sim. Ou seja, ele tem uma máquina para trabalhar, que é dele. Mas, ao mesmo tempo, hoje ele também entra em diferentes emissoras, inclusive... trazendo aquela opinião. Tanto é que
lógico, méritos dele. Construiu uma reputação, né, assim como você, a ponto de ser chamado para comentar os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. O Alexandre Garcia, mesmo quando ainda estava na Globo, ele assinava as colunas dele para vários jornais e emissoras de rádio do país. Então ele já tinha uma rede. Ele foi construindo, né? Dele, né? Com o nome dele, com a marca dele. Com a internet, isso deve ter se tornado muito mais efetivo, né? Esse alcance dele, né? Então o que eu acho interessante, e isso mudou muito, e eu acho que aumentou a qualidade, os profissionais de mídia, eles não estão presos apenas a uma casa, né? Ou a uma plataforma, mas se ele não tiver em nenhuma plataforma tradicional, vamos colocar, né? Ele tem a internet, ele tem as redes sociais como um espaço que ele pode trabalhar livremente e inclusive ganhar dinheiro com isso. Essa monetização aí do trabalho nas redes sociais, no começo era uma coisa muito complicada. Né? Hoje já se tornou uma coisa mais viável. Hoje é uma coisa até automática, né? Você conseguiu ter ali cumprir com os requisitos mínimos da plataforma, você já monetiza automaticamente o teu conteúdo. É óbvio que a plataforma digital ela exige muito mais volume de conteúdo, né? E cada uma funciona de uma forma diferente. O YouTube ele é uma ferramenta que a sua estrutura ela é muito mais pesada de mover do que um Instagram, né? O Instagram, com pequenos conteúdos em diferentes horários e tal, você já consegue mover aquela plataforma, né? Aquela máquina. O YouTube já não. O YouTube, se você publica pouco, ele vai gerar pouco tráfego. Ele vai trazer pouco tráfego. Você precisa movimentar e com coisas robustas. Né? Ele é uma plataforma robusta de comunicação, de trabalho. Mas é interessante essa ligação de um profissional de carreira da mídia tradicional entrando já numa certa idade e descobrindo, como todo mundo, as novidades do mundo digital. Essa é o meu caso. Você se pega, às vezes, falando, puxa, eu tô velho. Você já chegou e falou, tô velho pra isso. Não dá. Eu penso todo dia isso, mas ao mesmo tempo eu ainda me sinto com muita energia, sabe? Para empreender, para tentar construir uma trajetória também nessas ferramentas, aí, nesses recursos. Porque, enfim, no ano passado, 2022, foi um ano em que eu estava fora da televisão, estava tocando o meu projeto rural e eu fiz muito freela. Olha só. Muito freela. Então, aquela ideia que eu tinha, que eu comentei antes aí na conversa, de que as pessoas iam me esquecer, não se confirmou. Não, porque você continuou. As pessoas, eu encontrava as pessoas, elas me reconheciam, falavam, onde é que você está? Por que você saiu? Aquela coisa toda. E eu fui chamado para vários trabalhos como freelance. Olha só. Mas aí que eu digo, algumas circunstâncias de vida pessoal, familiar, me obrigaram a voltar para a cidade, digamos, ter a vida principal, digamos assim, na cidade. E aí surgiu o convite da Rede Massa, então as coisas foram acontecendo meio juntas. E eu decidi voltar. Mas não digo o jornalismo com essa essência e essa dinâmica do jornalismo diário, sim, de fazer nas redes, respondendo lá uma pergunta também recente tua aqui, mas reportagens. Eu gosto muito de reportagem. Eu sou, na verdade, um repórter. Minha formação toda no jornalismo foi de reportagem. Então, eu tenho feito isso nas redes sociais. Tenho publicado as reportagens que eu faço, seja sobre o meu negocinho lá, a minha pequena propriedade, como é que está indo, o que eu estou plantando e tal, ou seja de um projeto mais onde eu consigo fazer uma reportagem mais elaborada e tudo mais. Agora, isso tudo precisa também uma habilidade financeira, né? Claro. Você tem que ter equipamento, em certa medida você tem que ter pessoas trabalhando para você. Eu ainda não cheguei nesse nível aí.
para produzir o meu conteúdo, entende? Então, dentro de uma emissora de TV, eu consigo produzir, não o meu conteúdo, mas um conteúdo com a minha cara, usando a estrutura que a emissora tem, que a empresa tem. E a partir dali, vou me preparando também para tentar obter esses recursos, estruturar uma situação em que me permita produzir mais para mim, para os meus canais pessoais, né? São profissionais, claro, mas lá onde eu sou o meu chefe, o meu editor, o meu produtor, o meu... Isso está isso tá muito valorizado, aquela produção independente. Né? Ele é um profissional, se ele é um ator, ele faz filmes, e ele tem as produções dele. Outro dia eu estava pesquisando um site de compras, por conta dessa coisa de Black November e tal, os caras estavam anunciando câmera para youtuber. Sim, já direciona, nichado. Já direciona, né? Assim, você leu aquilo ali, se tem alguma coisa eu sou um youtuber. A ver com aquilo, você fala, opa, deixa eu ver quanto é que isso custa, o que isso me permite, né? E hoje tem gente que produz coisas legais e até de uma certa qualidade com celular. Com celular, os telefones... Produz e edita. Os telefones conseguem reproduzir uma certa qualidade, mas conforme você vai se profissionalizando, aí parece que há um filtro, né? Vai pedindo mais, né? Vai pedindo mais, você tem que ter ali um investimento. Tem que ter um drone, tem que ter um... Você que quer mostrar um pouco da sua vida no campo, né? Puxa, se tivesse um drone eu conseguiria ampliar aqui o que eu poderia mostrar. Aí, bom, você pode pegar e operar o drone, né? Aprende lá, opera o drone. Ok, mas aí precisa editar essas imagens. Exato. Agora eu preciso de um computador que edite as imagens do drone. Puxa, mas nossa dependência eu não tenho tempo, agora eu preciso de um editor. E aí começa a ampliar ali o projeto. Então tem que ter sentido, né? Para empreender num negócio desse, tem que fazer sentido financeiro. Exato. Né? Senão passa a ser um hobby. E hobby custa caro. Hobby custa caro e quase sempre não dá retorno. E essa... Pra gente... Pô, já estamos aqui mais de 1 hora e tô aprendendo. É uma honra. Eu também estou aprendendo muito. Só estou olhando o relógio porque eu tenho um horário de trabalho. E a tua rotina, a tua rotina, pra gente encerrar... A tua rotina, ela não é só na hora do jornal, né? Que é 7h30. Não, eu entro... Meu horário básico de trabalho é da 1 às 9. Da 1 da tarde às 9 da noite. E a gente produz o jornal, a gente edita, a gente escreve, a gente pesquisa, a gente entrevista, conversa com pessoas, enfim. Tem todo um trabalho. Né? O jornal não vai ao ar por mágica, né? Você não é só um apresentador. Não. Como é que chega lá, lê o teleprompter... Não, é uma das minhas funções. Eu sou editor, eu escrevo, eu apuro, eu edito, enfim. Mas, muitas vezes, surgem demandas extra-horário, digamos. Okay. Né? A TV precisa de mim para gravar um vídeo sobre outra coisa, uma reportagem. Eu tenho feito algumas matérias na rua de novo. Olha só. E, quer dizer, voltei a atuar como repórter também nessa proposta da Rede Massa. Então, você... faz isso não no horário do jornal, de produção do jornal, de elaboração do jornal. Você faz de manhã. Além disso, também eu tenho feito alguns trabalhos para alguns clientes. Alguns da própria Rede Massa, outros de fora, em comum acordo com a empresa. Então, isso também me toma um tempo... aquele tempo que eu não estou na TV, eu estou trabalhando. Está produzindo ali. Para a TV, ou para mim, ou para um cliente, no outro horário. Então, praticamente, eu voltei a trabalhar full time. Né? O tempo todo, o dia todo, de manhã, de tarde. E chego em casa às 9h30 da noite, 9h40 da noite. É aquela rotina. Para comer alguma coisa e dormir. E no outro dia... Essa é a minha rotina. É aquela rotina que você já tinha, mas se você está nela é porque você gosta. Não, é claro. A gente, isso a gente é um pouco viciado. Te traz nisso, né, energia. O trabalho é uma espécie de um vício, além de uma necessidade, é um vício. E a gente se relaciona com muitas pessoas, com muitas situações no trabalho, que te permitem ampliar teu horizonte também e acabar
produzindo mais e melhor, enfim. E eu vivo muito disso, né? Da comunicação, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, realidades, para poder contar essas histórias. Porque é um dom, é um talento que os céus te deram. Né? Eu acredito nisso. E eu tenho isso. Se eu não estou me comunicando com alguém de alguma forma, eu sinto a consciência pesada. Por exemplo, poxa, eu deveria estar noticiando atuando, isso, eu deveria estar atuando nesse momento e não estou. Quando eu vou para minha pequena propriedade rural em Tijuca do Sul, eu falo pequena porque tem muita gente que fala, você virou fazendeiro. Pô, quem dera, né? Tô longe de ser um fazendeiro. Eu tô numa região que o contexto é de pequenos produtores rurais, pequenos, mas fortes, né, da agricultura familiar e de produção de alimentos orgânicos. Olha só. Tenho muito orgulho de estar ali naquele meio e tal. Mas quando eu vou para lá sozinho, por exemplo, porque eu tenho que cuidar, eu tenho cachorros para alimentar, eu tenho uma série de atividades lá que eu continuo fazendo, mesmo indo só nos finais de semana. Então, quando eu estou sozinho, eu faço mergulho no trabalho, dou atenção para os cachorros, eu não tenho outros animais lá. Por enquanto, talvez eu tenha. Mas chega uma hora que eu paro, olho assim, eu sinto a necessidade de conversar com alguém. Então eu vou nos meus vizinhos. Olha saber só. como eles estão. Às vezes eu levo alguma coisinha pra gente preparar junto lá, uma carninha, né? E tem um vizinho meu que produz queijos, maravilhosos queijos. Sempre vou lá, trago um queijo para Curitiba e tal. E vou saber como é que eles estão e tal, porque é meio que uma comunidade que eu acabei entrando nela, sendo aceito nela, e tô lá. Tô costurando coisas, tô conhecendo a realidade. E como que é a deles. reação? Os teus vizinhos agora, eu tenho certeza que eles se sentem orgulhosos. Pô, você viu o cara da televisão ali, é nosso vizinho. Como é que é essa reação? Hoje já você tá na é televisão. natural. Hoje já é natural. Às vezes eles me mandam foto, tiro uma selfie no jornal. Tô vendo aqui e tal. No começo existia uma certa desconfiança. Assim, como será que esse cara é? Cara da televisão, veio pra cá, qual é a intenção dele? O que ele tá querendo, né? O que ele tá querendo, E como é uma comunidade pequena, uma cidade pequena, Tijuca do Sul tem mais ou menos 18 mil habitantes, a maioria na área rural. Então surgiram vários comentários que eu estava comprando uma indústria, comprando não sei o quê, tomando conta de não sei o que lá. Isso é divertido. Eu achava engraçado, né? Então logo o pessoal começou a me conhecer e ver que não era nada daquilo, pelo carro que eu tinha, pela casa que eu estava construindo. Eu era uma pessoa completamente comum, né? Mas hoje é natural, tal. O pessoal tem curiosidade, como todo mundo, de saber o que eu tô, como que funciona a vida na TV, como que, né? Porque quando eu fui para lá para saindo do meio TV e indo para o meio rural. Agora eu voltei para o meio TV, mas eu já estou lá no meio rural, então eu já faço parte da realidade deles. Já dá o máximo que alguma pessoa ou outra pede para tirar uma foto comigo, mas é absolutamente normal. Assim. Você quando sai para viajar, por exemplo, vai na praia, você vai aqui no Paraná? Ou você vai em Santa Catarina para não ser incomodado? Eu gosto muito de algumas praias de Santa Catarina, eu e a minha esposa. Mas sempre que eu posso eu vou aqui. Acho que 2 meses atrás, nossa, como passa o tempo rápido. Eu fui para a Ilha do Mel, adoro a Ilha do Mel, adoro Superagui, Guaraqueçaba, as praias mais movimentadas ali também, Matinhos, Pontal, eu gosto, Guaratuba. Eu vou começar a parar de falar, senão alguém vai dizer, esqueceu de falar tal. Não, porque você é jornalista, mas é popstar. Mas eu gosto. Não, sempre que eu sou reconhecido, eu procuro dar atenção para a pessoa, mostrar que ela é importante para mim, embora não a conheça ou ainda não a conhecia. Você nunca tenha a visto na vida, né? Passa a ser meu amigo. Caramba.
pessoal, porque eu tô ali travando contato. Pra ele você é um amigo pessoal, que você tá todo dia na casa dele na hora da janta, procuro, se eu tiver condição, tempo, tudo, procuro estabelecer uma conversa para conhecer melhor a pessoa, aprendo muito com isso. Mas em Santa Catarina já me aconteceu também, que muitos paranaenses frequentam praias de Santa Catarina. Já me aconteceu, pô, você é aquele cara. Você é o cara do TV, jornal, lá, pô. Em Curitiba, o que você está fazendo por aqui e tal. Tira foto também. Você tem essa energia para conseguir corresponder às pessoas? Tem gente que não. Não, eu tenho. Tem gente que não tem, que não aguenta. Eu me alimento disso. Eu preciso dessa... Não de ser reconhecido necessariamente. Mas é uma energia. Mas eu preciso desse contato. Eu ganhei minha vida ouvindo pessoas, contando essas histórias, falando sobre essas histórias. E o repórter está no meio do povo. Isso faz parte, isso faz parte. Eu não gosto de ficar isolado. Eu não me sinto bem isolado. Passar um dia sozinho lá na chácara. Sim. Beleza, ok, isso faz bem para mim também. Eu não estou efetivamente sozinho. Uhum. Eu apenas estou sem alguém para conversar naquele momento. Mas é gostoso também você ter esses momentos. Mas assim, se eu vou para uma praia, quero saber como é que está a venda do cara, do bar, como é que o restaurante está indo, porque geralmente são lugares que eu já frequentei, eu volto. Se é a primeira vez, eu quero conhecer. Escuta, como é que você começou esse negócio? As pessoas pedem a tua opinião na rua, quando as pessoas te encontram, porque você é uma referência. Né? As pessoas te assistem e falam, pô, ele tá lá porque ele tem uma credibilidade. E às vezes as pessoas querem ouvir a tua opinião sobre um determinado tema, e às vezes um tema até espinhoso, de política e tudo mais. Não, algumas pessoas pedem, perguntam e tal. Mas eu procuro ser o mais neutro possível, porque eu não gosto muito de influenciar as pessoas, ou ainda, por um outro aspecto, eu não gosto muito de confrontar a minha opinião com as pessoas. Entende? Eu acho que cada um tem a sua opinião. Ouvir é uma coisa, concordar é outra. E eu tenho uma postura, assim, eu não tenho ideologia, nem política, nem de esporte, nem nas artes. Nem de esporte você torce para A ou B? Não, eu tenho uma história com futebol, com um time de futebol, mas hoje o futebol não faz mais parte da minha vida. Aham. Eu eliminei o futebol da minha vida. Por várias razões. Sim. Eu acho que aí seria um outro podcast para falar disso. Então, assim, futebol é um assunto que dificilmente eu perco tempo falando. Já desconversa ali. Eu já discuti o futebol. Mas você tem time do coração? O meu time sempre foi o Internacional. Né? O Inter. Meu pai... você é gaúcho, né? Meu pai, eu nasci em Porto Alegre. Meu pai vendeu rifa para comprar tijolo para construir o Beira-Rio. Caramba, e me levou na inauguração do Beira-Rio. Não, então o teu envolvimento era profundo. Não tinha como eu torcer para outro time. Mas por uma série de razões de futebol, eu fui perdendo o interesse pelo futebol. E os motivos, acho que todo mundo que conhece futebol sabe. Parei, discuti, não tem mais. Ideologia política eu não tenho. Até porque eu acho que uma parte da confiança que as pessoas têm em mim é porque eu não sou partidário ou apoiador deste ou daquele político. Eu não tenho partido, graças a Deus. Não tenho, porque eu acho que eu acredito na convergência das coisas. Na união, na unidade de pensamento. Não estou falando uniformidade. Sim, unidade. A unidade se constrói a partir de diversos pontos de vista diferentes. E então eu não tenho partido. Acho que o partido, o nome já diz, é uma parte, é um grupo. Você tomou parte de algo. E eu não me vejo hoje fazendo parte de uma agremiação ou de uma sigla que pensa nas coisas de uma determinada maneira. Passou a ser uma exigência da sociedade que você tome partido de tudo, né? Ninguém vai encontrar isso em mim, sabe? Procurem outros é uma habilidade. Bem dispostos a falar o que a pessoa quer ouvir. Defender o seu ponto de vista aguerridamente. Não, eu não. Mas não me falta assunto. Sim. Sabe? Não me falta assunto.
eu acho que a vida é muito mais do que tudo isso que a gente está aí vivendo. A gente vive hoje o reflexo de um momento da história do nosso país que tem que ser entendido também dentro de uma perspectiva histórica. Uhum. E assim como eu acredito no jornalismo, eu acredito no nosso país também. Acho que a gente não é só o que a gente está vendo, acho que a gente é muito mais do que isso. Eu penso que a hora que o Brasil entender ou visualizar o seu destino no planeta, nosso país vai acabar mudando. Tá? Nós temos um papel no meio político, na questão ambiental, nas artes, na música, na produção artística, na valorização dos nossos povos, que têm características diferentes, na valorização da nossa diversidade humana, na nossa biodiversidade, no nosso potencial agrícola, econômico. A hora que a gente olhar isso acima um pouquinho dos interesses eleitorais e eleitoreiros, o Brasil vai dar um salto de qualidade. Eu acredito muito no futuro. Educação, né, que nós já falamos lá atrás, não citei agora, mas a hora que a gente entender que nós precisamos educar essas crianças que estão aí, esses adolescentes, a nova geração, para que eles não sejam escravos do vídeo bizarro, da piadinha, do tombo, daquela coisa engraçadinha que não leva a nada, né? A hora que eles começarem a assistir documentários, ler livros, ouvir, participar de conversas que sejam, que alarguem a visão. Eu acredito muito, cara, eu acho que o Brasil não é o país do futuro, é o país do agora, com grande papel no futuro. O país do futuro nunca chega, né? Exatamente. Ele é o país do agora, com grande papel a desempenhar no futuro desse planeta. Se esse planeta sobreviver a tudo que a gente está fazendo com ele. Eu acredito que a gente vai sofrer, o planeta vai sofrer ainda muito mais, infelizmente, mas ele vai sobreviver também. Não vejo no fim do planeta Terra. Eu vejo uma grande transformação do planeta Terra. É mais fácil ele nos cuspir do que a gente conseguir acabar com ele, né? Já está acontecendo. Ele já tá atacando, né? A natureza é implacável. Ô Parracho, são 30 anos de carreira. Hoje existe um mercado gigantesco do conhecimento. As pessoas estão vendendo conhecimento. E você seria uma pessoa com a melhor qualificação. Por quê? Você tem a teoria e tem a prática para ensinar. Você já pensou em ensinar novos jornalistas, comunicadores? Já pensei, até já tive algumas oportunidades. Sempre que eu sou convidado para um bate-papo com estudantes de jornalismo, eu encaro como uma aula, oportunidade de transmitir um pouco do que eu aprendi e tal. E ouvir também, porque o aprendizado é muito grande. Há uma troca, né? Se você tiver um ouvido atento e focado na experiência daqueles jovens ali, eu sempre digo, quando eu estou numa turma de estudantes, que a gente é colega, somos colegas. Só que talvez alguns de vocês ainda não estejam no mercado de trabalho, trabalhando, exercendo a profissão efetivamente, mas somos colegas. Uma vez que o cara está estudando jornalismo, ele quer ser jornalista. Sim. Ele já é um jornalista. Falta uma questão de diploma, de certificação, enfim. Que eu acredito muito nisso também. Mas o que eu digo é assim, já pensei, isso toma tempo. Eu não consegui conciliar isso com a minha atividade, com a tua rotina do jornalismo diário. Tá? Eu tenho algumas palestras que eu dou. Considero também isso uma forma de aprender e de transmitir algum conhecimento, alguma experiência. Mas assim, de forma estruturada, ainda não montei o meu curso. O teu curso, a tua mentoria. Para oferecer. Porque... Mas é uma possibilidade, sim. O mercado precisa de bons mentores nas suas áreas. E veja, você cumpriu ali toda uma jornada. Aliás, você ainda está cumprindo toda uma jornada, né, de trabalho na televisão, mas tenha certeza, o dia que você enjoar disso, você tem muito a ensinar as pessoas. Tomara, e você não precisa ter uma escola, né, com sala de aula, claro, com um prédio.
Hoje você entrega o conhecimento pelas plataformas digitais. Digitais. Mas exatamente. Faltam bons profissionais ensinando os novos. Estou aberto a propostas. Olha aí, só. Shimon. Olha só. Que Estou legal. aberto a propostas. Quem quiser um curso meu, aí a gente pode elaborar, pode oferecer. É uma coisa a se pensar. Eu sou uma pessoa disciplinada, me considero uma pessoa disciplinada, mas eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu assumo. Você se propõe. Então, com o que eu me proponho. Então, talvez ainda não assumi essa responsabilidade, porque eu sei que isso vai custar. Vai ter tempo. Um custo muito grande, principalmente em relação às demandas familiares que eu tenho. Então, talvez eu tenha que organizar isso de uma maneira muito bem feita, né? Hoje eu sou uma pessoa que dependo muito mais, sou dependente de ter o meu momento na natureza, sabe? Perto da natureza, seja praia, seja floresta, seja montanha, enfim, qualquer lugar onde eu esteja perto da natureza. Cada vez mais eu sinto essa necessidade. Então eu tenho que ter aqueles momentos em que eu desconecta daqui e se conecta lá. Isso. Sabe? Embora Muito bem. Eu acho que Curitiba é uma cidade que tem a natureza dentro, nós estamos dentro de um ambiente natural, muito modificado pelo homem, como qualquer cidade, mas nós temos uma Curitiba, conexão mínima. Essa coisa dos parques, essa coisa da vegetação. Isso é genial. Você é o homem que vai no parque domingo tomar chimarrão? Tomar chimarrão eu tomo mais em casa, sabe? Até por conta da pandemia, a gente mudou um pouco o hábito, né? A gente que toma chimarrão, eu sei que você toma também. A gente mudou um pouco o hábito, né? O chimarrão hoje é tomado quase que individualmente, né? O máximo que eu me permito a gente dividir com a minha esposa. A gente se sente até constrangido em oferecer. Exatamente. A pandemia trouxe essa... Se o camarada fala, me dá uma cuia dessa, claro, eu você não passo. vai negar, né? Porque a troca assim, ali... a tese, a teoria... A alma do chimarrão é a roda, né? A roda de conversa, é o compartilhamento da cuia, enfim, isso é quase que sagrado. Mas eu vou Parque Domingo, é que fim de semana quase sempre eu vou para a chácara. Você aproveita lá. Então o meu parque, digamos assim, que eu fazia chácara. Domingo aqui, é a chácara. É a tua fazendinha. Lá eu posso caminhar, tem rio para tomar banho, bacana. Tem cachoeira, tem... Então lá é o meu momento de conexão intensa com a natureza. O teu refúgio. Você tem que trabalhar. Senão eu ia ficar aqui com você até... Tô olhando aqui no relógio, até 5 horas da tarde. Vou levar uma advertência hoje. Me desculpe. Eu quero dizer o seguinte, a casa aqui está de portas abertas. Muito obrigado. Eu acho que nós temos que fazer outros episódios, porque você é um mestre, tenha certeza, obrigado. E tem muito a passar para as pessoas mais jovens, né? Como se manter 30 anos no mercado. Hoje a pessoa trabalha 6 meses num emprego e já quer mudar, precisa mudar de áreas, né? Então como fazer? Porque é a consistência que vai levar você à excelência. Eu venho de uma outra época também, uma outra cultura, né? Da ligação, da relação da gente com o trabalho, com uma empresa, tal, que era mais duradoura, digamos, né? Hoje realmente as coisas, o turnover, aquela expressão em inglês para rotatividade, é muito grande. O desafio é outro, né? Com todo mundo que eu converso, dono de empresa, funcionário e tal, o pessoal me fala, a rotatividade é gigante. Hoje o cara muda de área, às vezes diametralmente oposta. Sim. Por uma necessidade pessoal, profissional, por um convite, enfim. E isso faz parte também desse momento que a gente está vivendo do mundo, que essa loucura, essa agilidade, essa rapidez, essa máquina que vem empurrando a gente. Mas, assim, vejo com muita gratidão o teu convite, né? Foi muito legal estar aqui, espero que as pessoas gostem. Você já tinha feito podcast antes? Já fiz alguns, O pessoal sempre me procura para fazer. Às vezes eu digo assim, poxa, mas eu vou contar a mesma coisa, mas sempre é diferente. Não, é outro. Cada um tem uma linha, né? São diferentes, a gente segue por caminhos diferentes. Mas já participei e gosto muito, sabe? Eu sou muito entusiasta. Assim, que bacana.
forma de comunicar. Porque para quem gosta de coisas mais profundas, é gostoso ouvir. Põe no carro ali e sai ouvindo. Eu ouço o vários. bate-papo. E assim, o podcast é uma coisa que tem rádio, tem TV, tem digital, tem internet, tem tudo, né? O podcast é uma ferramenta que acabou vindo para trazer experiência, conhecimento. E trazer ponto de vista, Fernando, que na televisão, de repente, você nunca poderia, por conta da funcionalidade daquela ferramenta, colocar seu ponto de vista sobre determinadas situações, como nós podemos ouvir hoje aqui. O que o Parracho pensa disso, daquilo e daquilo outro. Né? Não tem muito espaço, né, para isso. É uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica que... Mas eu fico muito grato pelo convite. Beleza, olha. Eu adorei estar aqui. Foi um prazer. Tô aí, Fernando Parracho, no Instagram. Fernando Parracho também é o meu canal no YouTube. No YouTube, Fernando Parracho no YouTube. O WhatsApp eu já tenho uma explosão de grupos, de coisas. Não vou colocar o WhatsApp à disposição, mas... Pelo Instagram, todo mundo me acha, eu respondo sempre. Às vezes não consigo responder na hora e nem no mesmo dia, mas sempre respondo. Eu mandei o convite, mas eu duvidei que você ia... Eu sempre respondo. Que você ia... Eu falei, poxa... Tem gente que fala assim, mas é você mesmo? Eu falei, claro, pô! Ele é muito importante. Eu falei, ele é muito importante, ele nem vai responder isso aqui. Aí, passou ali, você, respondeu. Eu falei, poxa... Tamo aí. Que oportunidade bacana. Eu acho muito, muito legal a oportunidade que você e todas as outras pessoas que me convidaram me dão de conversar com públicos diferentes. Conversar. Então, agradeço muito. Eu que agradeço. E desculpe eu te sugar. Não, né? Foi fantástico, foi maravilhoso. Valeu, obrigado. Então, um abraço a você. Tchau, tchau.